Paz e graça. Sabe por que as coisas têm dado errado para você nos últimos dias? Sabe por que tudo que você faz tem sido contrário ao que você pensa? Sabe que você não anda meio estourado nos últimos dias? Meio nervoso, meio nervosa? Eu queria que você ficasse comigo nessa pré-aula de hoje. Nós vamos falar de um tema muito bom e eu sei que você está precisando, assim como eu também estou precisando. Nós vamos falar sobre mansidão e o título de hoje é Mansidão, torna o crente apto para viver pelejas. Eu acho que você está precisando um pouquinho desse fruto do Espírito que é excelente e é isso que nós vamos falar. Antes de iniciarmos a nossa pré-aula, eu queria mandar um grande abraço ao André Felipe Joaquim em Nabuco, lá em Pernambuco, ao evangelista Nilson de Jesus, a Leonardo Lima, ao Paulo Paulino, ao meu amigo Paulo Nogueira da Silva e também ao Marcos Bernardo em Jurema, no Pernambuco. Nós voltamos agora, só um segundinho, segurei. Falei que era rapidinho, estamos de volta. E a Shalom. Querido, hoje nós vamos falar de um tema muito bom. Hoje nós vamos falar da lição de número 10. E a lição de número 10 traz como título Mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Como nós estamos precisando falar desse tema? Como nós estamos precisando viver esse tema? Hoje nós estamos na lição de número 10, é uma lição muito boa para refletir esse tema. Hoje nós vamos falar sobre mansidão e lembrando os senhores que nós estamos disponíveis no Facebook, nós estamos disponíveis também no nosso canal da EBP, através das videoaulas no YouTube. Deixe seu link, deixe sua pergunta, tenha conosco interação, vai ser excelente te conhecer, vai ser excelente bater um papo com você. Eu quero agradecer as pessoas que sempre estão nos honrando, que sempre têm nos honrado, divulgando as nossas aulas, divulgando através do Twitter, do Facebook, através do Instagram. É muito bom saber que você tem colaborado para que o reino de Deus cresça. Essa aula é a aula de número 10, ela será no dia 5 de março, já passou o carnaval, aqui nossa blusa de retiro, já passou todas as festas e agora você tem que retornar novamente. E como é bom você falar dessa aula, porque após retiro nós sempre temos alguns problemas, porque nós tivemos futebol, nós tivemos piscina e há um desentendimento entre os jovens, ou então você teve um retiro abençoado, como também é o nosso aqui, você não vai precisar falar sobre isso, mas traga esse tema para que eles entendam que a igreja moderna está precisando sobre isso. Mansidão, nos últimos dias, nós estamos necessitando. E eu queria explicar tópico a tópico para que você entenda, para que você interaja com a sua sala, para que você leve para a sua sala alguns minutos de sabedoria na presença do Senhor. O texto áudio de hoje diz assim, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. A verdade prática diz o seguinte, a mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. A leitura bíblica em classe dessa aula número 10 está em Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 7. É bom que você leia isso em sala de aula antes de iniciar a leitura, para que seus alunos entendam o que a leitura bíblica diz, o que Paulo queria falar em Efésios, qual era a citação do texto, e para que você inicie essa aula tendo consciência de que essa lição é extremamente importante para os nossos dias. A introdução da nossa revista diz que na lição de hoje estudaremos mais um aspecto fruto do Espírito, a mansidão. E nessa introdução eu queria que você falasse para a sua sala de aula que nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, na atualidade, nós devemos deixar bem claro nessa aula de número 10, que todas as vezes que nós falamos de mansidão, todas as vezes que nós abordamos o tema mansidão, esse tema ele não deve ser confundido com timidez, querido. Há muita diferença. As pessoas estão confundindo mansidão com timidez. Às vezes a gente vê uma pessoa tímida na igreja e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão mansa. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Ela não tem nada a ver com timidez. Mansidão não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com covardia. Por quê? Porque quem é manso, ele é corajoso aqui no original. Ele é humilde e ele sabe dominar, ele tem um domínio sobre o temperamento do homem, aqui do ser humano, no momento de crise.
Isso é ser manso. Isso nos mostra aqui nessa pré-aula e nessa introdução uma oposição ao termo tímido. Então, quem é manso não tem nada a ver com timidez. Ele é extremamente corajoso. Agora, ele sabe dominar o seu ser no momento da crise. É contrário ao que nós chamamos de tímido, é contrário ao que nós chamamos de covarde, de medroso. Por quê? Porque quem é manso, ele vai além do que nós, como seres humanos na atualidade, estamos fazendo, como nós estamos agindo. É interessante que a mansidão, quem é manso e quem tem esse domínio, quem tem esse fruto do Espírito, ele consegue confrontar aqui um grande fruto da carne que está presente na igreja moderna, que está presente nos nossos dias, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, que é a arrogância. Como a arrogância tem estado presente nos nossos dias? Quem é manso, ele consegue vencer as batalhas apenas com o seu temperamento dócil. Quem é manso consegue vencer aqui o que nós chamamos de inimigo particular. É um inimigo particular. É você quem deve lidar com ele todo momento. Então ele consegue vencer através da sua brandura, da sua doçura. Ele demonstra aqui ser verdadeiramente o que nós chamamos um discípulo de Yeshua. Por que eu falo isso? Porque mansidão tem tudo a ver com quem realmente é um discípulo de Cristo. E nós vamos entender isso. Então, nessa introdução, você vai perguntar para a sua sala: quem é manso? Quem é humilde? Qual a diferença entre humildade e qual a diferença entre mansidão? Para que eles entendam, para que eles deem um parecer sobre os dois temperamentos, sobre as duas atitudes, ok? Já no tópico de número 1, traz o título aqui: mansidão, o oposto da arrogância, foi o que nós estávamos falando na introdução. Você vai levar aqui para a sua sala de aula, querido, o significado do termo mansidão. O significado do termo manso, que significa que é afável. Manso significa afável, sossegado, bom, dócil, pacato. No grego aqui a palavra mansidão é praotes. E praotes significa gentileza e humildade no original. Olha que interessante, vai confrontar o que nós estamos estudando aqui, o termo no grego original. É isso que é interessante. Vai nos dar um confronto de ideias, porque nós estamos pensando que quem é manso é tímido. E isso deve ser tirado de uma vez por todas do pensamento cristão. Entra aqui também que a raiz dessa palavra vem de praus, que significa suavidade, e que é traduzido em Gálatas 6, o versículo de número 1. Ele entra como brandura aqui no texto de Gálatas. A tradução aqui, João Ferreira de Almeida atualizada, vai trazer o termo brandura. Entra aqui nesse termo também, praotes, que nós estávamos falando aqui, o equivalente a anav no hebraico. Anav, ela tem a raiz de an, que é AN, é formada por duas letras, AN, AI, YN. Eu vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sala de aula, copiar no quadro e explicar. Isso é muito bom, querido, na atualidade, você explicar as raízes do grego original para que seus alunos entendam de onde derivou a palavra, e vai muito profundo do que nós pensamos, do que nós falamos. Então entra aqui a palavra ain, que significa olho, olha que interessante, e também o termo nun, que significa perpetuidade, continuidade e germinar. Vou te explicar para você entender aqui como o costume judaico é maravilhoso. Olha, essa reunião aqui de ain com nun significa o olhar da continuidade. No antigo costume judaico, o agricultor nômade, que tomava conta das ovelhas e também era agricultor, ele tinha grande parte do seu tempo a dedicação e o cuidado dos rebanhos e dos cereais. Ele ficava o tempo todo vigiando a sua plantação e também as suas ovelhas. Isso era continuamente, ou seja, a prioridade dele era ficar em vigília. É por isso que entra esse termo aqui, anav. É interessante você explicar para a sua sala de aula. Ele fincava 4 estacas e colocava algumas por que não dizer palhas aqui, para que representação da nuvem, para que fizesse sombra, e no seu cotidiano ele ficava o dia todo só olhando para as ovelhas, olhando para a plantação,
ele tinha o que nós chamamos aqui de olhar de continuidade, olhar aqui de perpetuidade. Olha que interessante, olhar de germinar, olhar de guardar. Isso é o termo no original, é por isso que se deriva esse termo anav. É interessante você explicar para a sua sala de aula que ser manso em nossos dias é sempre aqui, trazendo para a nossa atualidade, é sempre ter um olhar com os princípios cristãos. Como é o olhar de princípio cristão, pastor Elias? É zelar, querido, pelo nosso bem mais precioso. Qual é o bem mais precioso que nós temos hoje? É a nossa alma, porque nós devemos a todo tempo livrá-la do pecado. É isso que você deve explicar no tópico número 1. Na Bíblia nós temos diversos exemplos, mas aqui vai se destacar, aqui o que se destaca é o exemplo de Paulo, que ele foi questionado, ele foi perseguido, ele foi difamado, mas ele sempre usa em sua defesa que o céu é o consolo, o Deus Todo-Poderoso é o consolo e o próprio Deus o receberá e o consolará. Onde eu acho algo sobre isso? 2 Coríntios, eu estou na versão judaica, que alguns alunos têm perguntado, sempre perguntam, então a versão judaica. 2 Coríntios, o capítulo de número 1, o versículo de número 4, ele diz assim, que nos estimula em todas as nossas dificuldades para sermos capazes de encorajar outras pessoas nas dificuldades que estiverem enfrentando com o estímulo recebido de Deus. Olha que interessante, querido. Tem outra versão que fala totalmente contrário, então você precisa ficar muito ligado nas versões. Aí o versículo número 5 diz: da mesma forma que o sofrimento do Messias transbordam para nós, também por meio do Messias nosso encorajamento transborda. Por isso, se passamos por dificuldades, isso também é para o encorajamento e a libertação de vocês. Se somos encorajados, que sirva de encorajamento quando tiverem de suportar sofrimento como esses pelos quais estamos passando. Paulo nos dá um grande exemplo de como demonstrar mansidão dentro da luta, de como demonstrar mansidão dentro da peleja. E é isso que nós devemos aplicar na nossa sala, que nós devemos ser mansos no momento da peleja. O tópico de número 2 da nossa revista fala o seguinte: ser manso e é ser corajoso, que é o que eu falei aqui antes. Eu queria que você falasse nesse tópico número 2 que a mansidão como fruto do Espírito, ela nos leva a entender os desígnios de Deus a todos que estão à nossa volta. A todos quanto estão à nossa volta. Olha, é interessante que isso vai nos dar o que nós chamamos de molejogo de cintura aqui, para você entender. E todos que estão à nossa volta vão entender os desígnios de Deus. E principalmente nós mesmos, como servo deles, passamos a entender qual é o seu desígnio quando nós somos mansos. Veja que essa atualidade que nós estamos vivendo, ela requer da igreja um grande ato de mansidão diante de tanta correria, diante de tantas perseguições, diante de tantas injúrias e calúnias, como a igreja tem sido caluniada nos dias de hoje. Então requer da igreja mansidão. A igreja só será conhecida como igreja quando sofrer por amor a Cristo e quando copiá-lo aqui em todos os sentidos. Não fica achando que ser igreja é fácil, que essa água com açúcar que nós estamos vendo na atualidade, não. Hoje quem fala a verdade é perseguido, querido. É isso que você precisa falar na sala de aula. Quem não prega a teologia da prosperidade, quem não pega essas libertações baratas que há por aí, é perseguido. E isso precisa ser colocado na mente do nosso aluno. Ele deve entender que a igreja tem que ser perseguida e copiar a Cristo em todos os sentidos. É interessante que se isso não acontecer, se essa perseguição não acontecer, a igreja ela é um protótipo de igreja. Ela é um protótipo de igreja que nada tem a ver com a igreja que deriva lá em Cristo. A igreja foi perseguida, está sendo perseguida e será perseguida. Onde eu acho algo sobre isso? Lucas, há um texto muito bom em Lucas, o capítulo de número 6, o versículo de número 29 a 31. Olha o que diz esse texto. Lucas 6, 29 a 31. Diz assim: se alguém lhe bater em uma face,
ofereça-lhe a outra também. Se alguém lhe tirar o casaco, deixe-lhe levar também a camisa. Se alguém lhe pedir algo, dê. Se alguém tirar o que lhe pertence, não exija devolução. Versículo 31. Tratem as outras pessoas do jeito que vocês gostariam que elas os tratassem. Sabe o que ele está falando? Seja manso. Seja manso. Tenha consigo a mesma atitude que houve em mim, que o Messias demonstrou. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, que ele diz a palavra. Ele nem sequer questionou os seus algozes. É isso que nós devemos mostrar para a nossa sala. O tópico de número 3, ele vai continuar falando, nesse tópico número 3, a mansidão, fruto do Espírito. Nesse tópico, querido, eu queria que você falasse para a sua sala o seguinte, que a mansidão, esse fruto do Espírito deve ser buscada, nós devemos nos esmerar para buscar esse fruto na atualidade. Todo cristão deve buscar, deve orar pedindo a Deus isso. Deve orar. Agora é interessante aqui que eu queria falar com você, que a mansidão ela vem através da aprovação. A perseverança vem através da aprovação. Isso, à medida que nós vamos sendo moldados, trabalhados na provação, nós vamos adquirindo um amadurecimento. É impossível você ter mansidão sem primeiro ser provado. É impossível. As pessoas que são mansos já aprenderam e foram provados aos extremos para chegar a tal situação. Então, a mansidão deve ser buscada por todo cristão. Sem a mansidão, será impossível nós enfrentarmos os problemas. Será impossível nós enfrentarmos os levantes em nosso tempo. Quando queremos fazer justiça aqui com as nossas próprias mãos, nós demonstramos que não sabemos esperar, nós demonstramos que nós não sabemos confiar. Ter esperança em quem está próximo aqui é muito fácil. Agora, quando nós colocamos a nossa mão dentro do problema, nós não confiamos naquele que nos guarda todo o tempo. Quando nós não temos mansidão, nós não confiamos naquele que nos protege, que está ao redor. Isso deve ser falado. A mansidão faz com que as pessoas sintam prazer de estar em nossa volta, de estar à nossa volta. A mansidão, ela gera nas pessoas uma confiança em Deus. Quando você é manso, as pessoas enxergam em você alguém que tem um particular com Deus magnífico. Magnífico. Sabe que não está na hora de você começar a buscar isso? Porque eu vejo as pessoas falando assim, nossa pastor, por que você tem tanta confiança? Por que você transmite tanta confiança? Mansidão, querido. Confiar em Deus é saber que Ele está à nossa volta. Então você precisa entender que quando eu estou contrário a isso, em contrário a esse pensamento, está o espírito altivo, que gosta de peleja, que gosta de facção e sempre quer ter razão em todas as coisas. Se você não tem mansidão, se você não busca mansidão, o espírito da altivez vai te dominar e você vai querer ter razão em tudo, você vai querer estar dentro da peleja a todo momento e nunca vai sair do deserto. Essa é a realidade. O tópico de número 2 da nossa revista fala o seguinte, evitando as pelejas e contendas. Já que nós entramos no tema peleja, nós vamos falar um pouquinho sobre peleja. Dentro desse tópico, eu queria que você falasse sobre um termo muito usado hoje. Eu falei numa pré-aula minha aqui, eriteiai, que é o plural de eriteia. Eriteia aqui significa espírito faccioso. Nós estamos falando, já que nós estamos falando de mansidão, nós vamos falar agora sobre o espírito de facção. Então, eriteia, ela entra na tradução aqui como um desejo de colocar-se acima, um espírito partidário, um sentimento de rancor, uma hostilidade e oposição baseado em inveja e implicando em rivalidade. Olha o que essa palavra traz para a gente ter uma noção, o quanto perigosa essa palavra. A igreja, ela sofre desse mal e ela tem tomado caminhos ignorados por causa da eriteia. É interessante que a igreja está sofrendo desse mal e essa palavra tem tomado até os nossos púlpitos, até aos pastores, os líderes, e consecutivamente, quando ela chega no púlpito, ela começa a se espalhar entre os membros.
onde há disputa de poder, onde tem aqui o que nós chamamos de disputa por cargo, onde tem disputa por posição, e aqui entra algo interessante, acaba-se com o bem-estar da obra de Deus, acaba-se com o bem-estar da obra de Adonai, querido. As pessoas que vivem na prática da eriteia, ou eritiai no plural, que são mais outras três que se desenvolvem junto com o espírito de facção, entre inimizade e porfias aí, serão julgadas por Deus e serão alvo da indignação, da ira do Senhor. Ah, pastor, você está falando demais, vamos para a Bíblia. Quanto a Bíblia não quer contestar, quer texto? Vamos para a Bíblia. Romanos, olha, tem um texto muito bom, capítulo de número 2, o versículo 7 e 8. Olha o que diz esse texto. Diz assim: aos que procuram glória, honra e imortalidade mediante a perseverança nas boas obras, ele retribuirá com a vida eterna. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Olha, querido, aqui nos explica que esses que estão aqui nesse espírito de eriteia, eles não herdarão o reino de Deus. Quer ver algo sobre isso? Há um texto famoso sobre isso. Nós estamos estudando sobre ele, Gálatas, o capítulo de número 5, o versículo de número 20 e 21. Olha o que diz esse texto, 20 e 21. Diz assim: adoração a ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, rixa, contenda, ciúmes, ira, ambição egoísta, olha, divisionismo e intriga, diz a versão judaica, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirta-os agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Deus. Querido, isso é muito sério, porque nós estamos falando de salvação. Se as pessoas não buscam esse espírito de mansidão, elas estão propensas a perder a salvação por causa da eriteia, por causa do espírito de facção. É isso que deve ser falado dentro de sala de aula. Não devemos medir as consequências daquilo que o Espírito mandou falar. Quem vai lidar com as consequências é o próprio Espírito, é o próprio Ruach HaKodesh. É ele quem vai corrigir, é ele quem vai abraçar. Então, o seu papel como professor é apenas falar, e você está falando com embasamento bíblico. É isso que deve ser falado. Tenha base bíblica. Você tem a base para falar que essas pessoas não vão herdar o reino do céu. Não é confrontar ninguém, é falar a verdade. O tópico de número 2 vai falar assim: ações do homem carnal. Vamos partir aqui para o homem carnal. Olha que interessante, falando sobre ideia, vamos para o homem carnal. Nesse tópico, você vai falar que a velha natureza, ela sempre manifestará suas ações, demonstrando que algumas pessoas não estão aptas para determinados cargos na obra. Olha, a politicagem, o desejo incontrolável pelo cargo ou função em vigor, anote isso aí para você levar para a sala de aula. As perseguições a líderes é exatamente a afirmação de que tal ser humano ainda não nasceu de novo. Este, por sua vez, não deve ocupar nenhum cargo na igreja. Por quê? Porque ele trará consigo sempre facção, sempre discórdia, sempre a fofoca, para que degraus mais altos sejam gareados por ele. Sabe o que eu estou te falando aqui, querido? Que você tem que ter cuidado com as pessoas que estão nesse espírito, porque eles não medem a consequência para chegar em degraus mais altos. Como está acontecendo isso na igreja? Talvez você esteja me ouvindo aqui agora e dentro da sua sala você tem aquele aluno que te persegue, dentro da sua igreja você tem aquele pastor que te persegue, aquele irmão que te persegue, aquela professora que te persegue. Esse tipo de pessoa ainda não sentiu, ainda não foi impactado pelos dons espirituais e também pelos frutos do Espírito. Não busca os frutos do Espírito. É isso que nós devemos falar. É isso que nós devemos trazer para a nossa sala de aula, ok? Já o tópico de número 3 da nossa revista fala um espírito aguerrido. Essa palavra é algo muito interessante. Um sentido aguerrido aqui é justamente o oposto da mansidão.
é o contrário da mansidão. Aguerrido aqui significa aquele que se comporta de maneira violenta, ok? Eu queria que você falasse isso na sala de aula. Aquele que se comporta de maneira violenta em todos os sentidos. Em tudo ele quer ganhar, em tudo ele quer entrar em contenda. Quem tem inclinação aqui para a violência é chamado de espírito aguerrido. Ele é exaltado. E isso na igreja tem, querido. Nós não vamos tampar o sol com a peneira, sejamos realistas. Quem tem esse sentimento, ele demonstra a todos que ainda existe um elo, que ainda existe uma corrente que o prende ao sentimento do homem mundano. Quem está nessa prática ainda está acorrentado, pelo espírito mundano, pela carne. E deve ser falado em sala de aula. Yeshua nunca ele se deixou dominar, ele nunca deixou-se apoderar de tal sentimento, pois quem se deixa dominar pelo espírito aguerrido, ele nunca pode seguir os passos do Mestre Jesus. Professor, onde eu acho algo sobre isso? Vamos para a Bíblia, querido. Filipenses 2, um pouquinho mais à frente de onde nós estávamos, Filipenses 2, tem um texto excelente para essa aula. Tem um texto muito bom que deve ser discutido em sala de aula, deve ser falado em sala de aula. Eu estou com uma versão muito boa e essa versão ela é muito moderna. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, pastor, essa é a Bíblia judaica completa. E sempre me perguntam. Filipenses 2, o versículo capítulo 2, versículos 5 ao 8 diz assim: olha que interessante. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias e Yeshua. Aí, versículo número 6. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. Aí ele entra no versículo número 8, que é a chave do versículo, diz assim: e quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte na estaca, como um criminoso. Ninguém demonstrou um sentimento de mansidão como Yeshua. Nós devemos segui-lo nesse sentimento de mansidão. Nós devemos continuar nesse sentimento de mansidão, porque nós somos discípulos. Discípulos é aquele que aprende, aquele que segue o mestre, aquele que está abaixo da poeira, sentado, sempre aprendendo. Quem não senta para aprender, nunca ficará de pé para ensinar, querido. Essa é uma grande realidade em todo o discipulado. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, para nós continuarmos. Essa lição está maravilhosa, e vamos falar do tópico de número 3. Já chegando no tópico número 3, que fala: bem-aventurado os mansos. Há um texto sério sobre bem-aventurança que nós sabemos que está em Mateus, e é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Bem-aventurados os mansos. O tópico de número 3, o item 1, que vai falar sobre o sermão da montanha, eu queria que você prestasse bem atenção, que é algo muito interessante para você falar desse tópico de número 3. Eu queria que você iniciasse esse tópico com uma pergunta que é simples, mas que causa um grande embaraço em nossa vida quando nós nos perguntamos. Eu queria que você perguntasse por que um dos grandes princípios de um seguidor de Cristo deve ser a mansidão. Eu queria que você perguntasse para você, antes de aplicar na sala de aula, por que um dos grandes princípios de um seguidor de Cristo deve ser a mansidão. Querido, porque assim como na época de Jesus, olha que interessante isso aqui, porque assim como na época de Jesus os judeus estavam sob o jugo de Roma, sob o jugo dos romanos, nós cristãos estamos sob o jugo de Cristo no mundo espiritual. Isso aqui é muito interessante. Então isso nos mostra que em ambas as situações nós devemos demonstrar que o nosso reino, olha que interessante, que o nosso reino não está apegado ao reino deste mundo, não está apegado em ser servido. E é o nosso dever, através da mansidão, através do amor, através do caráter, propagar o reino de Cristo através do quê? Através do servir. Eu estou te servindo, você vai servir o seu aluno vão servir as outras pessoas lá fora.
Então o reino de Cristo, ele deve ser propagado através do servir. A mansidão aqui, querido, ela é a maior demonstração de quem vive nesse mundo, mas não se encanta com nada que existe nele. Olha que profundo. Por quê? Pois a eternidade aguarda os que são perseguidos, os que são caluniados, os que são injuriados por amor a Cristo. Base bíblica para isso? Vamos para o texto que nós estamos falando aqui, Mateus 5, o versículo de número 10. Olha que interessante, diz assim: quão abençoado são os perseguidos pela procura da justiça. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça. Somos nós estamos procurando justiça, porque deles é o reino do céu. Nós buscamos justiça, mas nós somos caluniados, somos chamados de crentinhos, somos chamados de ladrões, somos chamados de loucos, somos chamados de tulemado, como diz aqui em Minas Gerais, porque tudo que fala que nós damos dinheiro para os pastores, que nós somos um bando de besta. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, porque de você é o reino do céu, diz a palavra do Senhor. É nosso esse reino, nós já o adquirimos, enquanto eles estão buscando, nós já o temos, e nós sabemos disso. É isso que deve ser falado na sala de aula. Eu sei que nessa hora o Espírito Santo vai tomar muita gente na sala de aula, porque eu sei do que nós estamos ministrando, e sei o porquê essa revista veio nesse tempo, porque o Espírito Santo está querendo conquistar corações que estão ainda à beira da dúvida sobre estar no mundo e entre estar no mundo e entre estar na igreja. É isso que nós precisamos levar para a sala de aula. O tópico de número 2 fala: Estevão, um homem manso. Como é excelente a história de vida de Estevão. Nesse tópico você vai falar que a mansidão, ela nos faz ir além do que estamos vivendo neste mundo. Ainda que estejamos à beira da morte, isso aqui é muito interessante, ela mata, querido, querida, aqui o nosso egocentrismo. A mansidão mata o nosso egocentrismo, porque a nossa carne fica tentando brigar com o nosso espírito, com a nossa alma. Mas quem é manso, a mansidão mata o egocentrismo. Mata aqui as nossas elevadas posições. O cargo mais alto aqui, a mansidão mata. E é interessante que quem é manso, e quando nós estamos no estado de mansidão, ela nos leva e nos faz enxergar algo muito espiritual. Isso aqui, a nossa alma, ela enxerga a alma dos nossos algozes, dos nossos perseguidores, não enxerga o corpo corrompido. Olha, isso aqui é muito profundo, querido. Estou arrepiando todo aqui só te falando desse assunto. Olha, será que você tem desenvolvido o espírito de mansidão na sua igreja? Será que você tem desenvolvido o espírito de mansidão na sua sala? Será que você tem desenvolvido o espírito de mansidão ao conversar com o seu pastor e com as pessoas que estão no mundo? Por que eu falo isso? Porque às vezes nós na primeira perseguição que nós temos, nós queremos sair na porrada, nós queremos brigar, nós queremos tirar o que nós chamamos aqui o sentimento de cristão e colocar o sentimento do mundo novamente. Eu vou te dar um exemplo clássico disso aqui. Olha, Atos, o capítulo 7, isso mesmo, Atos 7, há um texto sério sobre isso, Atos 7, 59 e 60. Vou te dar um exemplo clássico disso aqui para você entender. Atos 7, 59 e 60 diz assim: enquanto o estavam apedrejando, Estevão invocava a Deus: Senhor Yeshua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta este pecado contra eles. E tendo dito isso, morreu. Estevão poderia muito bem clamar a Deus para que os matasse na hora. Estevão poderia muito bem fazer como nós estamos vendo hoje, as pessoas amaldiçoando as outras pessoas só porque falou mal dela. Estevão poderia colocar, como naquela época não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, mas hoje, se acontece isso, nós colocamos em rede pública para que todo mundo veja e queremos crucificar quem fez isso conosco. Estevão não faz nada disso, pelo contrário, ele diz: é com o Senhor.
Querido, quando nós estamos no espírito de mansidão, nós sabemos confiar plenamente naquele que nos criou, naquele que nos fez. E nós sabemos que é Ele quem vai zelar, é Ele quem vai cuidar, Ele é quem vai cobrar, e não nós, seres humanos corruptíveis. É isso que deve ser falado nesse tópico de número 2. Já o tópico de número 3 fala o seguinte, fala a mansidão de Cristo, e é um exemplo maravilhoso, é um exemplo que nós devemos levar para gerações, para o resto da vida. Nesse tópico, eu falo para a sua sala de aula que o fruto denominado mansidão, já chegando no finalzinho aqui, deve ser o alvo da igreja em todo o tempo. Olha, por quê? Porque quando esse fruto é aplicado em algum lugar específico aqui na igreja ou no mundo, ele pode não gerar grandes lucros momentâneos aqui no mundo carnal, onde nós estamos vivendo. Mas no mundo espiritual, ele causa grande impacto, que é o tempo que lembrará. É o tempo que vai trazer à tona. Então, com o tempo será lembrado. Olha, com o tempo será discutido, com o tempo será exemplificado, com o tempo será mártir. Entenda uma coisa, com o tempo, quem espalha a mansidão será alvo de uma conversa boa, não de uma conversa má. Para que você entenda, ele será o exemplo a ser seguido por quem espalhou. Ele é o exemplo para quem deixou a raiz plantada, para quem deixou a semente gerada. Com o tempo as pessoas lembrarão. E como tem irmãos na nossa igreja que nós lembramos dos atos de mansidão deles, assim, nós sentimos uma grande saudade dessas pessoas. Uma pessoa extremamente de Deus. Quando você lembra, bate aquela vontade de você correr e abraçar, mas já partiu para a eternidade. Então quem foi manso, quem foi humilde, ele deixa um caráter, deixa uma história tremenda, assim como Jesus. Ele é exemplo. Ele é quando se tem uma discussão na igreja, nós lembra de irmão fulano, gente, não era assim. Ele é nitidamente um exemplo a ser seguido a todos da igreja. E é interessante que é por isso, quando essa pessoa se torna exemplo, quando nós nos espelhamos em Cristo, é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui para fazer essa pré-aula, é por isso que nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, é por isso que você está aí assistindo mais uma pré-aula, para levar para a sua sala algo que alguém deixou, algo nobre que foi deixado por quem? Pelo Mestre. Ele deixou amor, ele deixou afeto e ele deixou um exemplo a ser seguido. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Isaías, querido. Isaías tem um texto muito bom que fala sobre isso. Isaías 53, o versículo de número 7, diz assim: ainda que maltratado foi submisso, ele não abriu a boca, como um cordeiro levado à morte, como uma ovelha silenciosa diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É um exemplo a ser seguido. Talvez estejam te perseguindo, te maltratando, talvez estão colocando um fardo muito pesado sobre a sua vida, mas como ministro de Deus, como um profeta de Deus esse tempo, eu quero colocar aqui agora um tempo de bênçãos nessa aula para que você aprenda. Um tempo de bênçãos para que o Espírito do Senhor te dê esse fruto chamado mansidão. Para que o Espírito do Senhor se aposse de você agora e faça com que você seja exemplo em toda a sala de aula, exemplo em toda a igreja. Para quem antes brigava, para quem antes batia boca, para quem antes era difamador, agora se torne verdadeiramente um servo de Deus e que espalhe essa boa nova. Hoje se acaba sobre a sua vida as perseguições. Hoje acaba em sua vida toda a difamação, porque Cristo chegou. Eu espero que você tenha uma excelente aula e que seja bênção em sua vida essa aula, em nome de Cristo. E Shalom e até a próxima aula.